estarei dando continuidade ao assunto sobre conjuntos numéricos, voltado para quem vai fazer a prova do concurso do SAAI de Indaiatuba. No vídeo anterior, eu falei sobre os números naturais. Hoje estarei falando sobre os números inteiros, racionais, irracionais e reais. Vamos começar através do diagrama de Venn. Essa bola, uma bola dentro da outra, cada bola representa o diagrama de Venn. Aqui eu coloquei uma dentro da outra, simplesmente por objetivo didático. Da mesma forma que eu coloquei aqui, N está contido em Z, está contido em Q, mais os números irracionais é igual ao conjunto dos números reais, simplesmente com a finalidade didática. Os números naturais, eu já expliquei no vídeo anterior, que trata-se do começo de toda a história. Aliás, a matemática ela se desenvolve ao longo da história conforme a tecnologia avança, conforme a sociedade avança e vão surgindo novas necessidades e podemos entender os conjuntos numéricos dessa forma. Considere que os números naturais é quando começou tudo, quando o homem começou a ter a noção da contagem. Então eram somente os primeiros números. Não existia número negativo, não existia número com vírgula, não existia frações, dízimas periódicas, não existia nada, números irracionais. Eram simplesmente os números 0, 1, 2, 3 e por aí vai, que é o conjunto dos números naturais. Posteriormente, na história, foi descoberto o zero. Uma civilização antiga trabalhava com o zero, que eles não tinham a noção de não existência, que é detalhado através do asterisco, que eu expliquei no vídeo anterior. Então, toda vez que o asterisco aparece, indica que o zero ele foi excluído daquele conjunto. Conforme a sociedade foi se desenvolvendo, o homem primitivo parou de ser nômade e passou a morar nas proximidades de rios, Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Amarelo, aprendeu a plantar, fazer seus cultivos e a vender os seus produtos, surgiu a necessidade dos números negativos. Vamos dizer que na finalidade comercial surgiu a necessidade da dívida. Você compra alguma coisa, mas paga depois. Ou o custo de determinada mercadoria, ela é maior do que o dinheiro que você tem. Então surgiu a necessidade dos números negativos. No diagrama de Venn, vocês podem ver que eu coloquei aqui dentro, a primeira bolinha é os números naturais N. Aqui fora, em laranja, é o conjunto Z, ou seja, os conjuntos eles são uma evolução. Não quer dizer que você vai ignorar o conjunto anterior, mas vai agregar um conhecimento novo em cima desse conjunto. Então, no conjunto Z, você pode ver que o conjunto N ele está dentro do conjunto Z de acordo com o diagrama de Venn. E eu coloquei aqui embaixo que N está contido em Z, ou seja, os números naturais estão inclusos dentro dos conjuntos dos números inteiros. Mas no conjunto dos números inteiros, não só tem os naturais, como inclui os números negativos. Mas ele também tem o Z asterisco. Da mesma forma que nos naturais, elimina o zero do conjunto. E inclui outros dois subconjuntos, que é o Z dos números positivos, que só inclui positivos. Podemos então chegar à conclusão que Z mais, que é o conjunto dos números inteiros positivos, é igual ao conjunto dos números naturais. E podemos também ver o conjunto Z dos números negativos, ou Z com o menos, onde só inclui números negativos. Você observa que o zero está nos dois casos, porque o zero ele é neutro, mas ele está incluso nos dois conjuntos, da mesma forma que também pertence aos naturais. Após essa necessidade dos números negativos, houve um momento comercial que, vamos dizer que o cara trabalha no comércio, ele vendia um pacote de açúcar de 1 quilo, mas eu queria só comprar 500 gramas. Eu só queria comprar a metade daquele pacote.
Ou eu vou no supermercado, vende 12 rolos de papel higiênico, eu só quero 5. Então surgiu a necessidade no nosso cotidiano dos números racionais, que é o conjunto Q dos números racionais. E ele também é uma evolução. No conjunto dos números racionais está incluso os inteiros e os naturais. É uma constante evolução. E o que nós vamos ver no conjunto dos números racionais? As frações. Aí nós temos as frações próprias, imprópria, equivalente, aparente, frações mistas. E, subsequente, nós podemos ver também os números com vírgula, os números decimais. Podemos ver aqui no conjunto Q que A sobre B é uma fração, tal que A pertence ao conjunto Z e B pertence ao Z asterisco. Por que que o denominador de uma fração, nós temos numerador e denominador. Por que que o denominador tem que ser o Z asterisco? Porque no Z asterisco não tem o zero. E o zero não pode ficar no denominador de uma fração, porque todo número dividido por zero dá, não vou nem entrar nesse detalhe porque é algo talvez difícil de explicar, mas dá um número infinito, tem infinitas possibilidades de resposta. O zero não é aceito no denominador de uma fração. Então, juntando isso tudo, nós temos aqui à parte o conjunto dos números irracionais. O que são os números irracionais? Diferentemente dos demais conjuntos, os irracionais eles não estão inclusos dentro dos outros conjuntos. Eles estão à parte, em vermelho, ali no desenho. Por quê? Porque os irracionais são números parecidos com a dízima periódica, mas eles não têm um resultado definido. É um número que começa e não tem fim. Aí você deve pensar, poxa, mas as dízimas periódicas também não têm fim. Pois é, mas tem uma grande diferença entre número irracional e racional, que eu vou explicar num vídeo posterior, inclusive até como descobrimos as dízimas periódicas. Mas os números irracionais são números como, quando você quer descobrir a diagonal de um quadrado cujo lado é 1, a sua diagonal você vai descobrir através do teorema de Pitágoras, que é raiz de 2. E raiz de 2 dá um número aproximado de 1,4145135,624 e segue infinitamente. É muito diferente de um número de uma dízima periódica. Isso é um número irracional. O número π, que é quando você pega o comprimento da circunferência e divide pelo seu diâmetro, você obtém um número aproximado de 3,14129265359, sempre, não importa o tamanho da circunferência, pequena ou grande, a razão entre o seu comprimento e seu diâmetro é sempre um número aproximado de π. E nós temos aqui o número φ, que é a letra F do alfabeto grego, que nós conhecemos aqui no caso como o número de ouro ou a proporção áurea, né? Que os gregos acreditavam que era o número próximo da perfeição, que é 1,61803398 e por aí vai. Agora você já sabe então por que quando nós construímos o plano cartesiano, a reta dos números reais, por que nós chamamos essa reta de reta dos números reais? Porque nessa reta estão todos os números positivos, números negativos. Entre o 1 e o 2, eu tenho 1,5, que é um número racional, que pode ser escrito na forma de fração, 3 sobre 2. Após o 3, eu tenho um número irracional, que é o π, que é aproximadamente 3,14. Isso quer dizer que todos os números pertencentes ao conjunto, à teoria dos conjuntos, podem ser encontrados na reta dos números reais. E eu deixei aqui claro que os números naturais estão inclusos, estão contidos nos números inteiros, estão contidos nos números racionais, que somado aos irracionais, que é um conjunto à parte, formamos o conjunto dos números reais, que inclui isso aqui tudo. Eu deixei aqui esses exercícios para